Anunciando o breve currículo aqui do nosso palestrante da noite, que muito nos honra. Ele é associado do Rotary Club de Santo André, Brasil, atuou como dirigente de intercâmbio de jovens no ano seguinte, aos 24 anos, e como presidente do clube em 1992-93. Foi governador do Distrito 4420, parte do estado de São Paulo, em 1999 e 2000, curador da Fundação Rotária, no período de 2015 a 2019, diretor do Rotary Internacional em 2019 e 2021. Também serviu ao Rotary como facilitador de aprendizagem do Rotary Internacional, membro de força-tarefa, membro de presidente de comissão, e sua esposa Denise também são doadores extraordinários e benfeitores da Fundação Rotária. Peço com muita honradez uma calorosa salva de palmas e convido ele para vir aqui proferir a palavra. Obrigado. Presidente Rafael, meu querido amigo Zacarias, Alexandre, companheiros, companheiras, eu sou convidado normalmente para falar sobre temas aleatórios, né, do Rotary. E perguntaram-me, falou, Mário, o que que você gostaria de falar? Olha, eu gostaria de cobrir um pouco de história, passado, presente e futuro, né? Como eu vislumbrei nessa minha jornada até como presidente eleito, 24, 25, isso está lá no meu currículo, né? Presidente eleito 24, 25, nos 51 países que eu visitei no mundo rotário, preparando-me para ser presidente de Rotary Internacional. Por que eu faço uma questão de uma regressão histórica? Qual era a idade do Paul Harris quando fundou o Rotary? Isso é uma pergunta interessante, né? Porque a gente fala, eu fui no Rotary Club da Alemanha, por exemplo, e me falou, Mário, aqui ninguém com menos de 40 anos é rotariano, tem que ser rotaractiano. Eu falei, e Paul Harris fundou o Rotary quando ele tinha 37 anos. Você não admitiria o fundador de Rotary no Rotary Club de Munique. Essa pergunta eu fiz no Rotary Club de Munique, onde Denise e eu estivemos uh, um ano e meio atrás. Então, se a gente conhece um pouco de história, você não comete esse tipo de falha, né, histórica. O Paul Harris fundou o Rotary quando ele tinha 37 anos. E alguns clubes dizem que ninguém com menos de 40 pode ser admitido porque ainda não tem a exposição e a potência profissional e empresarial requerida por um Rotary Club. Outra pergunta que eu me fazia e que eu fui encontrar nas minhas pesquisas é que o Rotary nasceu como uma entidade para beneficiar os seus próprios associados. O princípio não era nada altruístico, ele era em benefício próprio. Em algumas reuniões do Rotary Club de Chicago, nos seus primórdios, quem não tivesse feito negócio entre si na semana anterior era multado. Para vocês terem uma ideia. Então, a essência foi que a gente deveria privilegiar ou priorizar nas nossas relações elementos que pertencessem ao Rotary Club, membros e sócios de companheirismo. Essa foi a célula máter. Então, quando tem gente que fala assim, Mário, no Rotary a gente não pode fazer negócio, eu falei, bullshit. Nós nascemos para prestigiarmos uns aos outros. Essa foi a semente de que eu deveria priorizar, não necessariamente excludente, mas eu deveria priorizar, por exemplo, o dentista do meu clube, o engenheiro civil do meu clube, o médico do meu clube, a professora, o dono da construtora, etc, etc, etc. Isso é legítimo, está na nossa origem. Quem introduziu a ideia de servir a outrem? Eu fiz essa pesquisa porque esse nome é pouco divulgado, quase ninguém se preocupa com ele. Chamava-se Donald Carter. Era um advogado de máquinas, de marcas e patentes. E quando ele foi convidado para o Rotary Club de Chicago para integrar as suas fileiras, notem bem, ele era advogado, o Paul Harris, fundador, era advogado também. Ele convidou alguém da sua própria profissão para integrar as fileiras do Rotary Club de Chicago, que era um advogado de marcas e patentes. Ele falou: eu não me interesso em pertencer a uma entidade que só procura benefício próprio. Eu quero que nos envolvamos com algum benefício para a comunidade. E foi aí que o Rotary começou a adotar um pouco a mentalidade de service above self, né? Mais se beneficia, quem melhor serve.
o primeiro projeto deles foi a estação de conforto público. Eu li o documento de emissão, tem uma comissão na cidade de Chicago que compreendia várias entidades, né? A Câmara de Comércio, e o Donald Carter representava o Rotary Club de Chicago, então, com 2 anos, nessa comissão para construir banheiro público. Eles chamavam de estação de conforto público, na realidade é banheiro. A cidade não tinha banheiro público, em 1907. Um detalhe interessante é que Cuba hoje está na manchete, né? O primeiro Rotary Club de fala não inglesa foi o Rotary Club de Havana. Não foi Buenos Aires, não foi Montevideo, não foi Bogotá, não foi Cidade do México. Para vocês terem uma ideia que na época, 100 anos, 110 anos atrás, o quão importante era Cuba no cenário do continente americano. Né? Ela foi o primeiro clube fora da fala inglesa. Tinha sido precedido pelo Rotary Club do Canadá e o de Londres, que foi da Europa, no mesmo ano de Winnipeg. Em 1917, Archie Clump fundou a Fundação Rotária. De onde ele tirou a ideia da Fundação Rotária? Teve uma epifania e, de repente, ele falou, não, vou fundar uma fundação para ser o mestre de obras do pensamento rotário. O Archie Clump copiou uma ideia da fundação da Orquestra Sinfônica da cidade onde ele atuava, que era Cleveland. O Archie Clump, além de empresário de sucesso, ele começou numa empresa madeireira e foi galgando os degraus até chegar a ser dono da empresa, chamava Cuyahoga Lumber Company. Ele começou do zero e chegou até lá em cima, é o American Dream, né? O sonho americano. Ele sugeriu, em 1917, que se fundasse uma fundação baseado na experiência dele como violonista, porque além de empresário, ele era violonista, na Orquestra Sinfônica de Cleveland, que tinha uma fundação. E falou, pô, nós podíamos migrar essa ideia para a Fundação Rotária, para dentro do Rotary e torná-la um braço de efetivação dos nossos projetos, não ficar só numa atividade de clube. Né? Foi aí que nasceu a Fundação Rotária. O Rotary Club de Kansas City dava todo ano um presente para o presidente Said do Rotary Internacional. Nesse ano sobrou $26,50 do presente que eles deram e foi a primeira doação que fizeram a Fundação Rotária em 1917 em homenagem à instituição do Archie Clump. Em 1936 o Paul Harris visita o Brasil, eu não estava presente, né? Apesar de eu ser bastante velho em Rotary, eu não estava presente. Outro marco interessante, que não muita gente conhece, é que em 1945 nós fomos o embrião da ONU. Nós tínhamos 49 delegados que assinaram a Carta Constitutiva da ONU, sendo que o chefe da delegação das Filipinas, na época, um cara chamado Carlos Aquino, era um diretor corrente, na época, do board de Rotary Internacional. Não somente o delegado, mas durante a gestão ele era diretor. Quer dizer, a nossa conexão com a ONU é umbilical. Ela pode ser hoje disfuncional, pode ser pouco representativa, mas é nossa tarefa fazer com que ela assuma o papel para o qual ela foi desenhada. A Fundação Rotária não teve moleza. Durante 30 anos ela comeu o pão que o diabo amassou. Não tinha doação, não tinha promoção, tinha, pelo contrário, oposição de alguns presidentes da RI que achavam que a fundação ia matar o Rotary Internacional. Então, quando vocês tiverem alguma objeção, algum projeto, não desistam. Isso é comum no Rotary. Faz parte da nossa história bombardear o projeto. Acho que é um teste de estresse, um teste de resistência, né? No caso da Fundação Rotária, durou só 30 anos. Mas o Archie Clump era um cara teimoso. Ele tirou, para vocês terem uma ideia, o secretário-geral, na época, que já tinha poder, acho que nem tanto quanto tem hoje, porque hoje o secretário-geral é o cara que manda, mas o secretário, na época, era um cara chamado Chester Perry. E o Paul Harris chamava-o de o engenheiro do Rotary. É o cara que construiu o Rotary e o Paul Harris se considerava o arquiteto. Chester Perry combateu a Fundação Rotária até o último minuto. Ele era um dos que advogavam que a Fundação Rotária iria competir e eventualmente eliminar o Rotary International. Vocês imaginam hoje o Rotary International sem a Fundação Rotária?
não teria nem de perto a expressão que tem. Mas na época sofreu tiro, porrada e bomba. Só em 1947 é que ela começou efetivamente a receber dinheiro quando o Paul Harris faleceu e ele pediu que, ao invés de mandarem flores, aquela blá blá blá, fizessem doações para a fundação do seu amigo Art Klump. E foi aí que ele recebeu 1,7 milhão de dólares no ano de 1947, que deu caixa para fazer o programa de estudos da Bolsa de Estudos, que foi feito em 1947. Foram os primeiros 19 estudantes do Scholarships, que é um programa que é o nosso primeiro programa da Fundação Rotary, que subsiste até hoje. A polio, a origem da polio é uma historinha interessante, é um case interessante. Eu gosto de contar os cases porque assim as pessoas lembram, né? Se você ficar só dando uma data atrás da outra, as pessoas esquecem. Tinha um presidente em 1979 que era um australiano e ele foi convidado para inaugurar uma fragata da Marinha Australiana no estaleiro de Seattle. Quando ele voltava para Chicago, ele era o presidente, chamava Glenn Renouf. Ele falou, porra, com 100 milhões de dólares, o mundo tinha acabado de erradicar a varíola. Ele falou, o que a gente pode erradicar com 100 milhões de dólares, né? Aí ligou para um governador dele, do estado de Washington, Columbia, capital americana, que era um cara chamado John Sever. Eu conheci o John Sever, ele morreu 2 anos atrás, com 95 anos. Ele era o governador e o terceiro homem na estrutura de saúde dos Estados Unidos. Ele falou, me dá um tempo para pesquisar, porque eu lhe dou uma resposta. Em 2 semanas ele falou, é a polio, 100 milhões de dólares. Hein? Sabe quanto custou até agora? 23 bi. E não é obra do governo brasileiro. Hein? Mas vocês veem que a nossa iniciativa em entrar no programa da polio hoje seria totalmente descabida. Não houve uma avaliação técnica do ponto de vista de impacto e do ponto de vista orçamentário para que a gente ingressasse no programa da polio. Foi uma consulta e, na época, contava inclusive com a participação da OMS. Em 1985 se tornou o único programa corporativo do Rotary através da decisão do board de um mexicano, não é um americano. Isso eu falava todas as vezes que eu falava nos Estados Unidos. Carlos Canseco, que você conheceu, eu conheci, o homem da jaqueta amarela, que era amigo íntimo do Albert Sabin. E ele tornou o Rotary, o polio, o programa corporativo do Rotary. Foi o primeiro, até hoje, o único programa corporativo, que une todos os 36.700 clubes do mundo. Em 87, a Suprema Corte decidiu pela admissão das mulheres no Rotary. Se não houvesse mulheres no Rotary hoje, nós seríamos 950 mil, não 1.150.000. Aliás, as mulheres hoje já são um quarto, 25%. Então seriam 300 mil a menos. Nós teríamos 815 mil rotarianos e não 1.115.000. As mulheres hoje são 300 mil. Eu, particularmente, acho que demorou muito para a gente reconhecer. Né? Fundado em 1905, levou 84 anos para a gente admitir que a mulher era um ser produtivo e que, portanto, teria qualificação para entrar nas fileiras do Rotary International. A primeira presidente eu conheci, eu tenho uma foto com ela é viva ainda, Sylvia Whitlock, era uma professora da universidade na Califórnia, fundou um Rotary Club chamado Duarte, na Califórnia, em 1987, foi desacreditado, disavowed, como eles falam em inglês, foi descreditado pelo Rotary International, mandaram fechar o clube. As mulheres do clube falaram, não, nós vamos apelar. E como o estatuto do Rotary é regido pela Constituição do Estado de Illinois, portanto, dentro da Constituição americana, eles têm que obedecer uma decisão da Suprema Corte americana. Aí elas derrubaram esse obstáculo para a criação de um clube de mulheres, para a admissão de mulheres. Isso foi finalmente reconhecido em 1989, na Convenção de Singapura. A pessoa responsável era uma professora negra, com uma inteligência singular, quer dizer, totalmente fora do arquétipo americano do rotariano, né, que é o WASP, branco, anglo-saxônico, protestante. Ela quebrou todos os paradigmas e fundou o primeiro clube, veio a ser reconhecida. Hoje ela tem o troféu Sylvia Whitlock dentro do Rotary. E ela é uma figura excepcional. Eu já tive com ela umas 2, 3 vezes. Vamos ver. Como é que o Rotary se expandiu? Olha só como foi a nossa expansão geográfica e no número de sócios. Desde 1905, eu peguei a cada 25 anos, né, de um clube, foi para 3 mil, para 8 mil, para 18 mil.
Em 2002, a gente alcançou o recorde em termos de DQA, na gestão do Richard King. O maior número de rotarianos na história do Rotary, nunca mais foi alcançado esse número, 1.243.000. Hoje nós somos 1.130.000, mas nós precisamos fechar agora o ano para saber como é que vai virar o ano de 2026 para 2027. Né? Existe a famosa quebra, quando você cobra a taxa per capita em janeiro e julho, é que você elimina os não pagantes, e aí é onde você tem o número real, 1º de julho e 1º de janeiro. Na realidade, o que a gente monitora, eu monitorava como presidente eleito, mês de março de 2024 versus março de 23 e março de 25. Então, você tem que comparar, porque os comportamentos da curva são muito semelhantes ao longo do ano. Ele dá esse vale em janeiro e outro vale em julho. O meu principal dilema, eu briguei tremendamente com o board, briguei com o staff, uma das razões para o meu afastamento também, interno, porque eu queria foco exclusivo no DQA. Se você tiver uma empresa durante 30 anos e o nosso DQA está estagnado desde 1995, se você tem uma empresa estagnada há 30 anos, você considera essa empresa uma empresa de sucesso? Não, né? Eu falei, gente, o nosso problema é que nós estamos com a vista toldada pelo nosso sucesso anterior. Nós estamos estagnados. A palavra que eu usava era estagnado. Alguns, porque Evanston odeia palavras negativas, ele só gosta de palavra positiva. Mas quando você tem um problema, você tem um problema. Quando você tem refluxo, você tem refluxo, pô. Né? Tem que identificar o problema. E eu queria chamar atenção para o problema que nós tínhamos, que é o DQA. Ah, mas a Fundação Rotária é maravilhosa. Tá. Então, tira o DQA e vê se a Fundação Rotária sobrevive. Não sobrevive. E eu brigava, e brigava, e brigava, e discutia, né, com o board como é que a gente ia reverter essa tendência, mas infelizmente continua caindo. O presidente tem uma força muito grande em motivar, desafiar, estabelecer metas. Agora, se ele fala só do que a gente faz bem e não das nossas falhas, nós viramos um concurso de auto-engrandecimento. Ah, bom, claro, só vamos enaltecer aquilo que a gente faz de bem. Não vamos olhar o nosso problema. Nosso problema é evidente. O problema de estagnação do quadro associativo é um. Outro, que é decorrente, elevação da idade média. A nossa idade média hoje no mundo é 63, indo para 64. Média. Inclui você, que não tem 63 nem 64. Então, eu estou com 69. Eu fui numa reunião num clube da Inglaterra, que eu não vou citar o nome, a idade média lá era 73. Como é que você consegue admitir um sócio como você no clube de 73? Difícil, né? Tem um gap. O gap ele é muito interessante, mas você tem que construir com passos intermediários. Não dá para você ter um clube de 73 e de repente coloca um rotaractiano de 37. O meu clube tem 88, 94 e tem 37. Mas tem tudo entre 94 e 37. São 105 sócios. Então tem tudo. Tem na faixa de 40, de 50, 60, 70. Late 30s, né? De 35 a 40. Então cada um encontra o seu grupo e a comunidade se fortalece com esse ambiente, que é um ambiente muito interessante, porque é um ambiente produtivo. O confronto de ideias geracionais tem que ser administrado para produzir resultado positivo. Né? Aquele mapa é um mapa de contribuições dos diversos entes para o Programa de Erradicação Mundial da Polio desde 1985 até 2025. Então, ali o mapa é o detector de mentira. Quem quer que fale, mas o Bill Gates está se promovendo em cima do Rotary. O Bill Gates doou para o Rotary 1,6 bilhão de dólares, que a gente incorporou como sendo nosso. Na contabilidade ali entra como doação do Rotary, que soma 2,7 e 2,8 bilhões de dólares. Mas ele doou, no número nosso, tem 1,6 que veio dele. Além disso, ele doou 4,5 da própria Fundação Gates. Então, ele já doou mais de 6 bilhões de dólares. Aí o pessoal reclama, fala, Mário, mas o Gates se promove em cima do programa da polio. Ele reconhece de público que o grande elemento político de advocacia da polio é o Rotary.
Ele é só o provedor de dinheiro e tira vantagem disso. Mas é importante que a gente o mantenha como parceiro, porque senão a nossa contribuição vai cair de 150 para 50 milhões de dólares, que é o que a gente consegue contribuir. O programa, ao longo desses 40 anos, já consumiu 23 bilhões de dólares. E hoje nós começamos a entrar. Eu estou falando isso aqui para gente que conhece outra. Hein? Nós começamos a entrar numa zona perigosa chamada fadiga de doação. Donation fatigue, como o americano sabe. Por quê? Você dá para uma causa 20, 30, 40 anos e ela não termina, você começa a ficar inquieto. E essa era uma questão que eu levantei lá também. Isso para eles era um anátema, isso era pecado mortal. Mara, você não pode falar isso aqui. Falei, gente, semana passada eu recebi um e-mail de uma companheira do Rotary Club de Londres chamada Judith Diamond. É amiga pessoal do Ray Charles. A Judith tentou, mas a comunidade britânica, o Reino Unido, está cortando a verba anual que eles estão mandando para a polio. Então, isso lança um sinal de alerta. Eu fui ao Paquistão, eu fui lá na frente de batalha e dei condecoração para 48 vacinadores do programa da polio, na frente de batalha, onde a polio ainda tem um bastião de resistência. Não dava para ir do lado do Afeganistão, porque aí era muita exposição ao risco, né? Mas do lado do Paquistão eu fui. Dos 40 vacinadores, 38 eram mulheres. A mulherada que leva à frente a batalha da polio. Lá no tete a tete, no olho a olho, é a mulher que faz. Porque o homem muçulmano não admite um outro homem dentro da casa dele. As mulheres é que tem que ser as, as protagonistas do processo de vacinação. Muito interessante. Eu fui lá e reclamei com o general, que na realidade é quem manda no Paquistão, né? O primeiro-ministro é uma figura meio fantasiosa. Quem manda lá é o exército. E eu falei com o chefe do exército. Eu, como fui milico, não tenho problema em falar com o milico. Falei, olha, nós temos um problema aí, que nós estamos experimentando na comunidade rotária ao redor do mundo um questionamento crescente do ponto de vista, ó, vamos terminar isso ou não vamos? Vocês precisam se esforçar mais, porque senão nós vamos perder o apoio da nossa comunidade que lhe doa 150 milhões de dólares por ano. O custo da polio por ano, Zacarias, é 950 milhões de dólares na média. Quase 1 bilhão todo ano. Agora, hoje, o ano passado teve 51 casos, mas a gente não consegue matar esses últimos. Com toda a tecnologia, com todo o monitoramento, né, eles chamam de surveillance, com todo o monitoramento que tem, que é sofisticadíssimo, emprega drone, emprega modelo matemático, agora emprega inteligência artificial, a gente não consegue acabar com esses últimos casos. Tecnicamente, eu não sei dizer por quê. Esse foi o último compromisso da Poli, entendeu? Que eles montaram lá em Abu Dhabi em dezembro do ano passado. Ó, o Gates, 1,2 bi, o Rotary 450, mas desses 450, 300 é do Gates. Por quê? Porque o commitment, o compromisso é de 3 anos. Nós damos 50 vezes 3, 150. Ele dá 100 vezes 3, 300. Rotary, 450. Tá vendo como você traduz os números, eles fazem sentido? Eles fazem sentido quando você se dispõe a analisá-los. O Bloomberg deu 100 milhões, o grande patrocinador mesmo é o Gates. E olha a contribuição dos Estados Unidos como despencou. Os Estados Unidos, agora com o seu Donald Trump, está dando menos de 50 milhões de dólares. Historicamente, eles dão 250 milhões. Então, nós temos um aperto orçamentário, né? Eles chamam budget crunch. Um aperto orçamentário, porque o Senado americano, o Congresso americano já diminuiu. Agora, semana passada, a Grã-Bretanha também diminuiu. Então, nós temos que procurar outras fontes alternativas e engajar mais parceiros, porque a nossa contribuição é simbólica, 50 milhões de dólares e 950 milhões. É 5%. Né? A gente até que consegue bastante glória em cima desses 5%, porque nós somos reconhecidos mundialmente como uma entidade que lançou a polio e que está por trás do movimento político de apoio à polio. Nosso negócio não é grana, a nossa grana é muito limitada, nós somos pobres. O Rotary acha que é rico, rico é a Fundação Harvard, que tem um endowment fund, que tem um fundo de dotação de 45 bilhões de dólares. O nosso é 2. Então a gente precisa começar a relativizar, né? Eu acho fundamental que a gente tenha algum compromisso agora mais
acertado com os governos locais. E, por fim, falar um pouquinho de futuro. Nossos desafios: idade média crescente. Segundo, burocracia crescente. Eu denunciava isso com o staff não gostava nem um pouco dessa minha fala, mas é uma grande verdade. O nosso orçamento só cresce. Parece um país que vocês conhecem ao sul do Equador, né? Quem fala em redução de custo lá é atirado do 18º andar sem paraquedas. Eu que sou um homem formado na indústria, onde redução de custo é uma constante, né? É como cortar unha, né? Tem que ser toda semana, você tem que cortar custo, porque a unha cresce e o custo também. Isso é uma mentalidade perigosa. Eu falava isso para o John Hill, que era o secretário-geral, ele não gostava nem um pouco. Eu falei, John, o nosso budget só cresce. Não, mas nós temos que ampliar a qualidade do serviço. Eu falei, esse é o pretexto de toda instituição. A Toyota também ampliou a qualidade de serviço, mas não aumentou o custo. Não é verdade? Lá aprendeu com o Deming, na década de 40, no pós-guerra americano, e produz hoje veículos altamente confiáveis e com custo competitivo. Nós precisamos começar a controlar isso, John. Influência declinante na comunidade e no mundo. Isso é um negócio que a gente precisa tomar muito cuidado. Por isso eu incentivava a formação de parcerias. Você falou que é parceiro da subprefeitura. Esse é o modelo. Nós não temos condições de recursos humanos e de dinheiro para empreender nada sozinhos. A nossa força está na nossa agenda e na nossa escala de valores. Esse é o nosso principal patrimônio. São dois só, a nossa escala de valores e vocês. Eu tive um embate quando eu era do Comitê Internacional da Polio com a CEO da Fundação Gates, na época era uma mulher, em 2017 em Atlanta. Eu falei para ela, por que você não dá, por que você dá para nós 100 milhões de dólares todo ano? O que você espera em retorno? Por que você não dá para outra instituição? Ela falou, porque eu não tenho 1,2 milhão de voluntários que trabalham de graça para mim. E vocês têm. Então, a partir daí caiu minha ficha. Eu falei, pô, o nosso principal patrimônio não é dinheiro. O que a gente traz para a mesa são vocês. É o trabalho voluntário dos rotarianos do mundo inteiro, em 1.150.000 em 36.700 clubes. Esse quadro associativo estagnado é o panorama geral. Há lugares onde está explodindo e lugares onde está implodindo. Onde está implodindo? Paradoxalmente, nos lugares onde o Rotary nasceu. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália. Japão. Japão. O Japão tinha 135 mil quando eu entrei em Rotary e hoje tem 85 quando eu visitei eles no ano passado. Perderam 50 mil rotarianos em 40 anos. Os Estados Unidos perderam 150 mil. Aí aumenta na Índia, aumenta na Coreia, aumenta em Taiwan. Taiwan, um paísinho desse tamanho, tem 25 milhões de habitantes, tem 35 mil rotarianos. O Brasil tem quase 10 vezes a população de Taiwan e nós temos 2,5 vezes a população de rotarianos de Taiwan. Nem isso, nem 2 vezes. 1,5 vezes. Então, é um país. Aí fala, Mário, qual é o futuro do Rotary? O futuro do Rotary é asiático. Você não precisa ser um gênio, basta ver a demografia, né? Eles estão ocupando posições e só não ocupam mais rápido porque os americanos tentam segurar, né, a bola para manter alguns núcleos de poder em comitês especiais. E a outra grande dificuldade para mim, a maior delas, é a dificuldade em atrair a juventude. Esse é um dilema que nós vamos ter que. É um, é um, é um puzzle, né? É um enigma que nós vamos ter que decifrar. Como é que nós vamos atrair jovens para a nossa instituição? A gente precisa não só trazer mais gente, mas gente mais jovem. Senão nós não vamos ter um plano de sucessão. Nosso grande desafio está em criar um plano de sucessão. Nos clubes, nos distritos e nas zonas. Oportunidades. Novas formas de adesão. Eu estava dizendo aqui a história do meu clube. Meu clube tinha 105 sócios quando eu fui diretor, 2019 e 21. Eu desafiei o governador do meu distrito, que é o Adriano Valente, do meu clube, a criar um clube satélite. Ele criou um clube das mulheres, dos rotarianos do meu clube, apesar do meu clube já ter mulheres. Então, nunca fomos refratários à entrada de mulheres. Mas criou um clube com muitas das nossas mulheres, inclusive a Denise é parte dele. Chama Rotary Clube Satélite Alfa, Santo André Satélite Alfa. Vocês têm quantos? 52. Tem 52 sócios. Então, meu clube foi de 105 para 157. Perderam alguns no intervalo. Esse ano, eu tinha lançado o desafio de criar um outro clube, meu clube também satélite, chamaram os Jovens. Chamaram Rotary Clube Santo André Next. Próxima geração, né? Tem 39 jovens, que são filhos, netos, primos, afilhados, sobrinhos de rotarianos. Então, meu clube passou
de 105 que tinha em 2019 para 193 que tem agora, porque os associados do Rotary Club Satélite contam para o Rotary Club principal. A primeira reunião do Next foi numa quadra de racquetball. Como é que chama aquele negócio lá? É um negócio que eles jogam lá, beach tênis, né? Beach tênis. No meu clube, se jogar beach tênis, a gente não consegue jogar, porque com a idade média que nós temos, o máximo que a gente consegue jogar é sinuca. Eles jogaram beach tênis na reunião inaugural deles. Ótimo! Mas eles têm a estrutura de custos dele, o meu clube não interfere, eles têm autonomia para definir. O fato é que hoje a gente tem um clube com quase 200. E quando se reúne o clube inteiro é uma farra, né? Porque é uma grande família e um complementa. Os mais velhos, como eu, servem de mentor para os mais novos servem de introdutor das novas tecnologias para nós, porque eles falam uma linguagem que a gente não entende, né? Mas eles são os nossos professores nessas matérias mais recentes que a nossa idade já não permite desvendar com tanta facilidade. Continuidade. Era uma briga com voluntários com o staff, porque o staff está tomando uma proporção e poder. Não se iludam. O Rotary é uma instituição e lá tem poder. E quanto mais alto você sobe na estrutura, mais as entranhas do poder você conhece. É como você chegar no Congresso Brasileiro. Não dá para entrar ingênuo no Congresso Brasileiro. O jogo é pesado. E lá o jogo é pesado. E os voluntários lá têm que retomar o poder que está sendo gradativamente passado para o staff. Porque é cômodo. Você contrata alguém para fazer aquilo que o rotareiro poderia fazer. E paga. Nós temos uma folha de pagamento de 75 milhões de dólares por ano para 814 funcionários. Esses são os números. 75 milhões de dólares. O nosso budget não é muito difícil de imaginar, são 90 dólares por ano, em média, vezes 1,2 milhão, são 105 milhões, 75 vai para a folha de pagamento. E eu falava isso na cara deles, eu falei, isso é uma bomba relógio. Nós não podemos deixar isso progredir da forma como tem progredido. Claro que isso não caía bem para o staff. Zacarias, você imagina, você fala, olha, dos 814 a gente talvez possa operar com 500. Porque a burocracia eu conheço. Eu estudei burocracia na Fundação Getúlio Vargas, onde eu me formei. Max Weber. Quem quer ler livro do Weber, veja. A burocracia se autoalimenta. Esse governo tem 38 ministérios. Se deixar correr, no próximo vai ter 52, 78, 114. Vai ter 3, 10, 15, 20 milhões de funcionários públicos. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque é uma instituição sustentada por vocês. Vocês é que pagam a taxa per capita. Então, eu, como representante dos voluntários, falava isso. Obviamente, não era um speech muito bem-vindo, né, em algumas esferas de Evanston. Mas eu acredito firmemente em parceria, a Poli é um exemplo dela, no rejuvenescimento através do uso dos nossos programas de juventude, que eu ainda acho que são subexplorados. Eu mesmo sou produto de um programa de intercâmbio de jovens do Rotary, né? Então, é prova de que você veio do IGE, o Rafael veio do IGE, vários vieram. O Paulo Eduardo, que vai ser o próximo diretor, veio do Rotaract. E a tendência é que o Rotary passe a prover esse tipo de liderança, mas só tem número também, né? Não é só em qualidade, mas também em quantidade. Enfim, gente, a informação que eu trago é sempre um pouco fora da caixa. É isso que eu pretendo transmitir para vocês. Obrigado.